Então, bom dia pessoal, como foi dito, meu nome é Fabrício Felizbino, então a gente vai estar agora falando sobre problemas de aplicação do Active Directory, né? Então, o que a gente vai ver? Deixa eu só passar aqui. Então, a nossa agenda. Opa, passou demais. Então, a gente vai falar um pouco sobre a visão geral da réplica do AD. A gente vai abordar algumas informações sobre o modelo de réplica do AD, como que ela é feita, qual que é a abordagem da estrutura de replicação que foi utilizada pela Microsoft, o porquê da forma que eles abordaram essa estrutura de replicação. Nós vamos falar um pouco também sobre as dependências da réplica do AD, então quais são os serviços, quais são os protocolos utilizados pelo AD para que essa réplica seja executada de forma tranquila, de forma, vamos dizer assim, coerente e eficiente, né? Após a gente ter esse overview de como o AD funciona, do seu modelo de replicação, a gente vai falar um pouco sobre os problemas que podem apresentar dentro da replicação do AD. Quais são as causas comuns, a gente vai falar um pouco do que é mais comum, geralmente é relacionado ao que é dependente do AD, e um pouco das ferramentas que podem apoiar na análise e na identificação de problemas relacionados ao AD, né? Tentar identificar a causa raiz do problema que está sendo analisado, né, pessoal? Então a gente vai começar aqui, vamos falar agora dos problemas da visão geral. Então aqui, falando um pouco da réplica do AD, né? Então o que acontece? Quando você trabalha com um serviço de domínio, a ideia é que você tenha mais servidores de AD, né, Domain Controllers, que a gente chama, ou computadores de domínio em português, que permitem você ter uma infraestrutura altamente disponível para responder às requisições de autenticação e autorização dos usuários, tá? Para que essa infraestrutura se mantenha coerente, se mantenha com a mesma informação em vários lugares diferentes, seja na sua matriz ou em suas filiais, o AD emprega a replicação como forma de alcançar esse nível de disponibilidade. Tá? Cada controlador de domínio mantém uma cópia da base de dados do AD. Então o AD, o Active Directory, possui uma base de dados, um arquivo chamado ntds.dit, um arquivo de base de dados interno dele, e lá mantém todas as informações relacionadas ao domínio e algumas informações relacionadas à floresta. Pode ter no seu ambiente, você tem sempre uma floresta, pode ter um ou mais domínios dentro dela. O mais comum é geralmente ter somente um domínio por floresta, dependendo do tamanho da empresa. Então, essa base, ela precisa ser replicada. E cada controlador de domínio na infraestrutura é capaz de ler e escrever dentro dessa base. Essa base ela é composta por 3 partições, que a gente também pode chamar de contextos de nomenclatura. Tá? Então, existe o contexto de nomenclatura configuration, existe o contexto de nomenclatura schema em inglês, e tem o contexto de nomenclatura domain, certo? Então, falando um pouquinho sobre esses 3 contextos de nomenclatura, acho que eles são bastante importantes. Tá? A partição de configuration, ela é responsável por manter uma informação de toda a floresta do teu domínio, de todas as informações sobre os domínios existentes dentro da sua floresta, quais são os sites existentes dentro dessa floresta, para que o Active Directory consiga entender exatamente qual que é a estrutura que ele está configurado. Tá? Qual é o escopo de trabalho que está sendo realizado nele. Geralmente a partição configuration, dependendo do tamanho da empresa, pode ter somente objetos relacionados a um domínio pela quantidade de domínios que existem na empresa. Certo? A partição de esquema, ela é responsável por ser o esqueleto do AD. O que isso significa? O AD ele é composto por várias regras, por exemplo, quando você cria um usuário, lá você vai ter a opção de botar um campo para o e-mail, um campo para o seu nome de display, seu display name, o primeiro nome, o nome de família, o apelido. Então, essas configurações, essas regras são regidas pela partição de esquema. Lá no esquema contém os dados que dizem, não, no AD, para objetos de usuário, eu vou ter a opção de campo de e-mail. Para objetos de computador, eu não vou ter essa opção. Quando eu precisar criar um grupo, eu vou precisar especificar se ele é do tipo de global ou do tipo universal.
Essas configurações, essas regras de uso da estrutura do AD estão dentro da partição de esquema. Tá? O esquema é interessante porque existem algumas aplicações avançadas de integração com AD, como o Exchange, por exemplo, que podem necessitar que o esquema seja atualizado. Então, quando for feito, por exemplo, uma implantação de Exchange, ele pode solicitar que o esquema do AD seja atualizado. Isso tudo é um processo feito pela própria ferramenta, que irá adicionar novas regras ao esquema, adicionar novos campos, por exemplo, ao usuário, ao objeto de usuário, que podem permitir facilitar o trabalho com o Exchange. Esse tipo de integração é possível, certo? Então, essa é a parte do esquema, basicamente o esqueleto do AD. E a parte de domínio a partição que vai reger toda a parte de domínio mesmo da tua floresta. Essa partição ela é única, não é única, ela é especial pelo fato de ele tratar somente de um domínio. Tu pode ter várias partições de esquema, várias partições de domínio para vários domínios existentes dentro da tua floresta. E essa partição de domínio ela é replicada somente a controladores de domínio, membros daquele domínio. Então, se eu tiver um domínio A, ele só vai replicar a partição de domínio A. Se eu tiver um subdomínio B na minha floresta, ele não vai replicar essa partição para os domínios B, porque ele não faz parte do domínio. A partição de esquema e a partição de configuration, elas são replicadas a todos os controladores de domínio da floresta. Certo? Então, a forma que a Microsoft veio ela criou um modelo de replicação para que essas partições, essa base de dados do AD seja replicada de forma consistente a todos os controladores de domínio relevantes dentro da empresa. Né? Então a gente vai agora entender um pouquinho mais sobre o modelo de replicação do AD. Fabrício, veio uma dúvida aqui no nosso chat. Na verdade foi um comentário aqui do Fábio, né? Ele disse que ele teve ele chegou a ter problemas no ambiente dele com a replicação do AD primário e secundário por causa da sincronização de hora de servidores. Né? É muito comum isso acontecer dentro dos ambientes de tecnologia? A questão do horário ela é muito importante porque o AD precisa entender que o servidor ele está sincronizado com as demais máquinas. Tá? Ele não pode existir uma máquina, um computador ou um controlador de domínio no futuro tentando em relação ao controlador de domínio que vai responder ou que vai aplicar a réplica para ele. Eles têm que estar numa sincronização próxima. Segundos, eu não acredito que seja uma diferença muito grande. É necessário dar uma avaliada melhor, senão qual que foi a causa. Mas geralmente a regra base é pelo menos 5 minutos de diferença já pode começar a causar problemas de réplica. E não só problemas de réplica. Por exemplo, entre controladores de domínio pode causar problemas de réplica, mas entre, por exemplo, máquinas de usuário e controladores de domínio pode causar falhas na aplicação de GPO ou até mesmo falhas de logon do usuário. E até mesmo assim, Fabrício, uma coisa que a gente percebe aqui na Domo, até Fábio, 2 segundos de diferença, né? Realmente aí é uma situação para ser avaliada até, mas uma coisa que a gente vê muito é o pessoal utilizando os termos AD primário e AD secundário, né? Você poderia explicar um pouquinho melhor o que é, na verdade, AD primário, AD secundário, se está correto esse termo, e como é que funciona essa questão? O que é um controlador de domínio e o que é o Active Directory de fato, né? Para que todo mundo possa compreender aqui melhor essa questão. Então, sobre a questão do AD primário e secundário, aqui nesse slide a gente já vê a questão da replicação multimestre. Na infraestrutura de AD não existe AD primário ou AD secundário. Existe o que a gente chama de primeiro AD, que a gente cria, e ele geralmente é o mestre de operações. Mas o mestre de operações é uma configuração que não remete à réplica, é outra funcionalidade do domínio. Certo? O AD a infraestrutura de replicação do AD é multimestre. Todos os ADs são primários. Todos os ADs são mestres. O que isso significa? Eu consigo gravar em qualquer um desses controladores de domínio, a não ser que eles sejam RODC, que seria uma outra configuração não relacionada com a parte de réplica, e sim com segurança em ambientes com pouca segurança local.
tá? E ele tem essa característica justamente para ser altamente disponível, correto? ADs secundários a gente só diz, são outros ADs que a gente coloca na rede, mas isso é um termo incorreto, não existe AD secundário, existe AD, existe controlador de domínio, e todos eles são mestres dentro da infraestrutura. Certo? Mais alguma dúvida, Renan? Certinho? Então, beleza, pessoal. Então, como eu já estava falando aqui sobre a replicação multimestre, então cada controlador de domínio, ele pode receber réplicas de qualquer controlador de domínio da rede, ok? E com isso, ele também pode gravar informações dentro dele. Não é necessário que o administrador conecte em um determinado controlador de domínio para poder criar usuário, desde que ele não seja RODC, correto? Então, qualquer controlador de domínio gravável na rede é capaz de ser o mestre daquela replicação e todos eles podem replicar entre si. Ok? Então, isso é interessante porque se eu tivesse o modo de replicação master-slave, que a gente conhece como mestre secundário, ou primário ou secundário, o que aconteceria? Se eu tivesse um controlador de domínio apenas com capacidade de gravar na base, se esse controlador de domínio fosse desligado ou tivesse um problema, eu não teria como gravar novos usuários dentro da rede, ou novos computadores, adicionar novos computadores dentro do domínio. Outra desvantagem do sistema Master-Slave seria o fato de que um controlador de domínio mestre teria que replicar para todos os controladores de domínio escravos, vamos dizer assim. O que isso causa? Isso causa uma grande tráfego de rede. Imagina que você tenha um controlador de domínio mestre num site e 5 controladores de domínio slaves em outro site, em outra filial. 5 controladores de domínio receberiam réplica exatamente igual do mestre, porque ele não poderia receber réplica do slave para slave, ele só pode receber réplica do master para slave. É por isso que a Microsoft não usa essa forma de replicação. Eles usam uma forma multimestre, em que todos os controladores de domínio podem receber replicação de todos os membros da replicação do AD. Certo? Então, essa é a parte da replicação multimestre. Como que os controladores de domínio obtêm essas réplicas, certo? Então, eles usam um método de obtenção das mudanças como pool. O que isso significa? O controlador de domínio destino que solicita para o controlador de domínio origem a diferença entre si de mudanças, tá? Por que isso é interessante? Eu sei que eu estou desatualizado, mas eu sei o que eu já tenho. Eu peço para a origem me mandar, olha, eu tenho isso aqui, me manda a diferença entre os dois. Então eu recebo uma replicação de mudanças que eu sei que eu preciso. É diferente do método push, que seria de empurrar, em que o controlador de domínio origem mandaria, independentemente de ser requisitado ou não, as mudanças. Ele não sabe quais são as informações que já tem lá no destino. Então, você poderia ter um caso em que mudanças ou informações são passadas, só que elas são descartadas por não necessidade. O destino já teria essa informação. Então, é por isso que a Microsoft trabalha com o método pool de réplica. Eu peço para o destino, para a origem, me mandar as informações que eu não tenho aqui. Peço para a origem mandar as informações que eu não tenho aqui no destino. Certo? Beleza. Fabrício, vem uma pergunta aqui do Thiago. Bom dia, no caso do horário de verão temos 1 hora de diferença. Como funciona para empresas que têm controladores de domínio em outro lugar do Brasil que não fazem parte do horário de verão? Como é que isso funciona? Então, é diferente. A réplica acontece de forma normal, tá? É importante que tenha comunicação entre os dois controladores de domínio e você tem que fazer uma verificação no Event Viewer para verificar se está tendo algum problema, tá? A princípio, a Microsoft já trata isso com a parte dos time zones, que ele consegue verificar que está um time zone diferente, mas se ele tiver um time zone igual com horas diferentes, podem ocorrer problemas. Então é necessário dar uma olhadinha certinho, dar uma acompanhada, como é que está essa replicação, mas a princípio para funcionar, até porque existem outros ambientes, empresas, né, que já fazem uso desse método de implantação.
É importante até que se diga, né, Fabrício, tem a questão, é um pouquinho diferente a questão do horário de clock, né, com o GMT, né, que é a aplicação ali das diferenças de horário, né. Se o clock estiver correto, mesmo com 1 hora de diferença aplicado, não deveria ocorrer nenhum tipo de problema com o Active Directory, certo? Isso, ele tem métodos de análise quando ele verifica que está em time zones diferentes, né? Ele está em regiões distintas de fuso horário. As próprias atualizações do Windows já vêm com essas configurações, ele já trata, porque, por exemplo, quando um horário de verão muda, não é 1 hora adiantada dentro do clock, ele muda todo um time zone, ele muda o GMT ali, ele traz uma nova sigla indicando que esse horário agora está na zona de summertime, que eles chamam que é o horário de verão mesmo. E isso o AD consegue tratar dessa forma para saber, não, beleza, esse horário aqui está adiantado porque ele está em horário de verão. A replicação trabalha essa questão também. Beleza, então assim, ó, Thiago, espero que a tua dúvida tenha sido endereçada e você também pode fazer, assim como fez o Thiago, faça suas perguntas aí pelo chat que a gente está direcionando, tá bom? Certo, pessoal. Então, aqui a gente já falou agora a porta da obtenção dos dados da réplica, né, em modo pool. Vamos falar um pouco agora da outra forma de comunicação, que é o Storing Forward. O que isso quer dizer? Conforme a gente tinha até comentado ali na parte de multimestre, o AD mestre, se fosse uma replicação master-slave, o mestre mandaria para todo mundo. Existe a possibilidade de configurar o AD, mesmo em multimestre, para que um AD mande possa ser fonte de réplica para todos os controladores de domínio. Só que isso poderia causar um problema de performance de rede. Então, o Storing Forward está sendo implementado no AD para endereçar essa questão. Então, em um ambiente que a gente pode colocar entre 5 máquinas, 5 controladores de domínio na matriz, 5 controladores de domínio numa filial geograficamente distante pelo um link de internet, você pensaria, poxa, será que meus 5 controladores de domínio na minha filial vão puxar essa réplica dos 5 ao mesmo tempo do meu controlador de domínio da matriz? Como que isso funciona? Não sei se vocês já mexeram com o Active Directory Sites and Services, se eu não me engano. É o Snap-in parecido com o Active Directory Users and Computers, que mostra a topologia de sites. E lá, cada controlador de domínio vai ter uma conexão com um controlador de domínio diferente. O que isso permite? Permite com que um controlador de domínio possa ser fonte para outro controlador de domínio, não a todos. E esse controlador de domínio do destino possa ser fonte para os demais controladores de domínio naquele site. Então, tu só manda com uma transferência de réplica para o site e dentro do site ele transfere para os demais. Não sei se ficou claro essa ideia de que eu posso mandar de um para um e os demais naquele local possam pegar dele, que diminui a carga de replicação pelo site, pelo link de internet. Certo? Então, essa é a forma de diminuir a carga de rede sobre a replicação, que pode ser grande ou pode até não ser. Depende muito das configurações que estão sendo mandadas, tá, pessoal? E o cálculo de réplica baseado em estado, ele diz respeito ao quê? Muita replicação ela é baseada em log. Então, o controlador de domínio, o serviço de réplica mantém um log e manda para o destino para que ele aplique aqueles logs dentro da nova base. O AD ele não trabalha dessa forma, não existe log de replicação, não existe log de informações de mudanças. Todas as informações que ele puxa de um controlador de domínio origem são aplicadas naquele momento e o estado daquele objeto é o que define o quão atualizado que ele está. Um número sequencial para cada atributo do objeto é criado, identificando o quão atualizado que está aquele objeto. Então é diferente de ter um log com todas as mudanças. É baseado no estado do objeto, é uma configuração específica do AD, certo? E isso é nessa parte desse cálculo de estado que vai definir as divergências entre
um administrador edita o mesmo atributo ou atributos diferentes do mesmo usuário em diferentes controladores de domínio. O AD ele vai trabalhar esse conflito, ele vai ajustar isso da melhor forma possível, certo? Então, e não só a parte de... Aqui a gente só falou a parte de replicação da base do AD, tá? Porque é o NTDS-DIT e suas partições. Mas outros itens também são replicados pelo AD e precisam de outros serviços para isso. Quem já ouviu falar da Sysvol, correto? Sysvol é aquela pasta que a gente consegue acessar dando // nome do controlador de domínio, // o Sysvol ou netlogon, que a netlogon é dentro da Sysvol. É aquela pasta que sempre está vazia, né, Fabrício? Ou não deveria, né? Então, assim, é bem interessante a gente apontar que uma das formas a gente ver se uma replicação está saudável ou não é que o mesmo conteúdo da Sysvol está no DCA, no DCB, no DCC, em todos os controladores de domínio do ambiente. Tá? Então isso já é um indício. Se você observa aqui, hoje eu coloquei aqui um script no netlogon para a gente fazer uma GPO, e esse script já não está no controlador domínio 2, que deveria estar. Você já vê que tem um problema de replicação da Sysvol. Então isso é uma forma mais tranquila, mais simples, a gente verificar que já tem alguma coisa errada na replicação. Isso é importante porque quem trata a replicação da Sysvol não é o AD, é o serviço de replicação de arquivos. Então, que ele é um serviço à parte que está dentro de um controlador de domínio que faz a replicação de arquivos normais mesmo, não é da base do AD, entre os controladores de domínio. Então, em ambientes mais antigos, que são herdados de 2003, geralmente é o FRS, o File Replication System, que faz essa replicação. E quando você já vai para o 2008 R2, já está tratando com o DFS, que é o Distributed File System. Daí é outros protocolos, outras regras de transferência que são mais otimizados, certo? Kelver, você colocou ali que a pasta guarda as políticas ali, a pasta Sysvol que eu compreendi, né? O Kelver fez a pergunta aqui, que a pasta Sysvol guarda as políticas dentro dela. Isso, exatamente. Perfeito. É isso mesmo, né, Fabrício? Dentro da pasta Sysvol, então, eu posso considerar que se a minha Sysvol está em um controlador de domínio tem o mesmo conteúdo que no outro, então posso considerar que a minha réplica de políticas está correta, está funcionando de maneira que deveria funcionar? A Sysvol ela é parte da réplica. A Sysvol pode estar ok, mas uma das partições da base do AD pode estar tendo um problema para replicar. Então, como a Sysvol ela é mais fácil de ver o problema, porque geralmente é quando o GPO não aplica, ou quando um script, alguma coisa que você criou para aplicar, não está propagando para outras localidades de outros controladores de domínio, você já vê que tem uma coisa errada com a Sysvol. Mas isso não impede de outras das partições da base do AD terem problemas de replicação. Então isso tudo tem que ser monitorado de preferência, de forma diária ou semanal, o que fica melhor para o administrador de redes, tá? Verificar como é que está essa saúde do AD, não só da replicação da Sysvol, que inclui não só a parte de políticas, mas também compartilhamentos que você pode usar com scripts ou até mesmo de GPOs, né? Ou como também arquivos de implantação de software, coisas assim que você queira usar. A Sysvol tem que estar replicado para todos os controladores de domínio. Eles têm que ter a mesma Sysvol em todos eles, ok? E você pode acessar a Sysvol de várias formas. Você pode acessar ela pelos controladores de domínio, contra barra, o nome do controlador de domínio e a Sysvol, colocando Sysvol, netlogon, ou usando o próprio domínio de rede, porque o DNS ele precisa ter um registro, ele precisa resolver o nome do seu domínio, por exemplo, domosoluções.corp, para qualquer um dos controladores de domínio. Então, sempre que você acessar o _/ domínio, _/ netlogon, por exemplo, ele vai ter que estar sempre trazendo a mesma informação, não interessa em qual controlador de domínio que ele for analisar. Perfeito?
Então tudo isso, essa parte de replicação da Sysvol no Netlog1 é regida pelo DFS ou pelo RFS. Perfeito? Então, qual é o período que leva para fazer essa busca, né? Então existem casos em que o controlador de domínio ele puxa a cada 15 segundos, geralmente é a notificação que ele faz para buscar para verificar se existem novas atualizações para ele. Porém, existem itens, existem ações que são realizadas dentro do teu domínio que irão iniciar uma que chama de busca urgente de atualizações. Que é quando um usuário, por exemplo, é bloqueado para logon. Imagina que você desligou um profissional e precisa bloquear o usuário para que ele não faça login no seu AD. Quando você faz isso, é iniciado uma notificação para todos os controladores de domínio para que eles façam a requisição de atualização da réplica imediatamente, para que todos eles estejam cientes que aquele usuário não pode mais logar. Perfeito. Então, avançando aqui, a parte das dependências do AD, então a gente tem aqui 4 itens principais que são responsáveis pela boa saúde de uma réplica, que é o DNS. Então, controladores de domínio precisam ser seus nomes resolvidos para que ele possa fazer uma réplica saudável. O Remote Procedure Call é o processo de réplica incremental, vamos dizer assim, do AD. Então, quando você tem um domínio e você adiciona um novo DC na sua rede, a réplica completa, que se chama de full, é feito pelo LDAP. Após a réplica for realizada com sucesso, a réplica completa, passa a ser usado o protocolo RPC para fazer a réplica incremental. Então isso é bem interessante porque todos esses protocolos são passíveis de bloqueio em firewall. Então se você tem controladores de domínio remotamente distantes que passam por um firewall, você precisa ter que essas regras sejam passadas pelo firewall e de preferência se o seu firewall faz a validação DPI e SSL, que ele pode abrir um pacote criptografado, é interessante criar regras que façam bypass disso quando é controlador de domínio para controlador de domínio. Por quê? Isso pode causar problemas em que o pacote pode acabar sendo modificado pelo firewall e o controlador de domínio de destino pode julgar que aquele pacote foi corrompido, foi alterado por um man in the middle, por exemplo, um ataque de que alguém intercepta o teu pacote no meio do caminho, modifica ele e entrega para que possa fazer um ataque, tá? Então isso tem que ser passível de análise antes de quando for implementar controladores de domínio que estão atrás de firewalls, tá? E o Kerberos V5 faz parte da autenticação entre controladores de domínio. Então todo computador na rede, todo computador possui uma conta de computador que possui uma senha. E essa senha ela é alterada automaticamente pela AD a cada 30 dias. Então, esse processo do Kerberos ele precisa estar funcional para que o controlador de domínio possa se autenticar em outro e dizer, eu estou válido, eu sou membro do domínio, por favor, me mande as réplicas. Perfeito? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre alguns problemas comuns, tá? De replicação. Então, que nem a gente comentou ali, se a gente tiver controladores de domínio espalhados e eles forem inconsistentes, se eles estiverem inconsistentes com sua base, você pode ter locais em que o usuário A tem uma senha e no usuário B tem outra. Ou a GPO se aplicam numa matriz e na filial elas nem chegam. Então, isso são problemas comuns que são vistos quando a réplica do AD não está ok. Pode ser que às vezes demore, dependendo da latência da rede. Pode ser que às vezes nunca aconteça, porque a latência é tão alta que dá timeout da replicação. Então, isso tudo é passível de problema. Ou pode ser pior ainda, algumas aplicações podem deixar de usar aquele controlador de domínio para se logar, não conseguirem chegar em outras e parar completamente de funcionar. Então, quando geralmente uma aplicação geralmente isso é mais comum em aplicações Linux, que o pessoal usa somente um do controle de domínio como LDAP server, e aquele LDAP está com problema, aquele servidor de AD está com problema, e ele passa a ser, vamos dizer assim, inviável para fazer os serviços de autenticação de usuários, tá?
mais que eu consigo ver aqui para a gente falar. A gente vai começar falando das causas comuns, depois de algumas ferramentas que vão poder auxiliar no troubleshoot desses problemas. Então, aqui em causas comuns, aqui na coluna da esquerda eu coloquei os primeiros passos, que são o que a gente considera que é a primeira coisa que você faz quando você vai fazer um troubleshoot de problema de replicação. Então, você observou problemas de réplica usando Event Viewer, ou usando algum sysvol, ou alguma informação, você verificou que está tendo problema de réplica. O que você faz? Então, a primeira coisa que você verifica é se o controlador do domínio que está tendo problema de replicar, se ele ainda existe. Por que esse é o primeiro passo? Um dos problemas mais comuns que eu vejo com replicação de controle de domínio é quando um servidor da AD ele tem um problema de hardware ou ele foi formatado de alguma forma e não foi feito a demoção do domínio. A demoção é o processo em que ele notifica todos os outros controladores de domínio que o controlador de domínio que está sendo demovido está saindo da infraestrutura de AD. Está deixando de ser um controlador de domínio. Então, quando isso é feito, todos os controladores de domínio estão cientes da mudança, removem os objetos pertinentes a ele, ao servidor como controlador de domínio, e deixam o AD que a gente chama de limpo. Ele está, ok, beleza, esse AD não deixou de ser, esse DC deixou de ser DC, e agora só tem agente. Tá? Quando você faz isso de forma que a gente chama de não graciosa, quando dá uma falha de hardware, a máquina dá o que a gente chama de PT, você precisa fazer um processo de remoção manual, que a gente chama de metadata cleanup. Então, isso é uma das coisas mais comuns que a gente vê que causa problemas de replicação. Tá? Em seguida, pode ser firewall bloqueando portas e pertinentes às dependências do AD, ou que a gente comentou antes na parte de firewall, DPSSL, que altera pacotes de replicação, porta do RPC, o RPC não disponível, que é comum a gente ver sendo bloqueado por firewall, sendo bloqueado por até antivírus que é instalado no AD. Por isso que existe a documentação do TechNet que informa quais são as portas, quais são os protocolos utilizados, que você pode usar para criar exceções no seu firewall, no seu antivírus, que você coloca dentro do servidor de AD, correto? Então isso é umas causas comuns que você pode observar vendo quando tem um problema de réplica, né? Bom, Fabrício, temos um pouquinho aqui de polêmica aqui para a gente trabalhar agora. Deixa eu pegar aqui o nome, o Arlan fez uma pergunta capciosa aqui para a gente. Qual a melhor maneira de ter um backup do AD? Como é que eu faço um backup do Active Directory de maneira eficiente, Fabrício, na sua opinião? Assim, existe uma forma que eu diria que é dada pela Microsoft. Você consegue fazer um backup da base do NTDS.dit usando uma ferramenta de comando chamado NTDS Util, se eu não me recordo, que é muito manual. Eu recomendo particularmente que seja usada uma ferramenta de terceiro, que tenha capacidade de integração com o AD e que permita você fazer backup granular dessas informações do AD. Que você possa fazer restauração do usuário, sem ter que restaurar a base inteira do AD, para daí ter que fazer um processo de restauração autoritativa, que gera um monte de mais tarefas que serão necessárias. Então, sempre recomendo usar uma ferramenta de terceiro que seja integrada, que seja certificada para trabalhar com o Active Directory, que tem um agente próprio para AD ou base de dados, que você tem que olhar para o AD como se ele fosse um banco de dados, porque ele basicamente é um banco de dados. Não é um SQL Server, mas ele trabalha como se fosse um banco de dados específico, tá? Então, ferramentas de terceiro capazes de fazer backup de AD são muito bem recomendadas. Sobre aquela questão, Fabrício, da replicação, tá, do Active Directory, o Fábio fez uma pergunta aqui. Podemos instalar o controlador de domínio com Windows Server 2016 e sistema de arquivos REFs? Aí ele explica aqui que na empresa dele ele utiliza um controlador de domínio físico e outro virtual com Windows 2016 Server Core, e que o Active Directory, os controladores de domínio ficam fora da empresa, e na empresa dele ele tem um firewall apenas que faz lá um relay de DHCP para dentro da empresa, ou seja, a estrutura de controlador de domínio fica 100% fora da empresa. E
a empresa dele conecta nesses controladores de domínio. Então teria alguma dificuldade de nesse cenário ele utilizar o Refs para fazer replicação entre controladores de domínio? O Refs, ele é se eu não estou me enganado, está se referindo ao sistema de arquivos RFS, né? O Resilient File System, correto? Correto. Então seria assim, são formas diferentes de trabalhar, tá? Teria que analisar qual que é a recomendação da Microsoft para fazer isso. Não temos a documentação dizendo assim, vamos usar o RFS para fazer replicação. Usa o método que a Microsoft prevê para o AD, que é a parte multimestre usando o DFS e usando o RPC, e mantém dessa forma. Se você sair desse método, ou, por exemplo, em vez de fazer a replicação do AD, usar a replicação de VM para o AD, que não é recomendado, já ia chegar nessa parte também, você está indo para uma configuração alternativa, que a gente chama, que ela não é oficialmente suportada pela Microsoft e pode te causar ou não problemas. Pode ser que funcione, pode ser que daqui a pouco deixe de funcionar e daí você não vai ter o suporte. Então é interessante cuidar com usar métodos alternativos de replicação para o AD para que você não caia num problema e você não vai ter suporte do fabricante em cima, tá? Então isso é bem interessante. Como, por exemplo, a gente tem clientes que possuem virtualização e eles possuem o seu site de produção e o site backup. E eles fazem uma réplica de máquinas virtuais a nível de Hyper-V ou VMware para o site backup. Quando eles perguntam para a gente do AD se eles deveriam fazer essa réplica a nível de VM do AD, a gente nunca recomenda fazer dessa forma. Se você quer ter uma réplica do AD no seu site backup, você vai ter uma VM ligada no seu site backup e uma VM ligada no seu ambiente de produção, replicando usando o serviço de AD para fazer essa réplica e não o serviço de máquina virtual, porque isso pode causar problemas na base do AD, na parte do sequence number, do número sequencial que indica o quão atualizado está aquele AD, ele pode acabar voltando no tempo, causando um problema que a gente chama de DSL rollback, que é comum quando o pessoal faz ou aplica snapshot de máquina virtual em AD, e aí você vai ter um pepino bem grande para resolver, porque ele basicamente inutiliza aquele contador de domínio, tem que provavelmente fazer de novo, tá? Então isso é bem importante cuidar com essa parte de usar métodos alternativos de réplica, beleza? Ponto importante que você comentou agora, Fabrício, é referente a essa questão de snapshot de máquina virtual com Active Directory ou backup de máquina virtual. Fiz um backup de uma máquina virtual que tem um controlador de domínio instalado, né? Isso é possível você, por exemplo, fazer uma recuperação da tua empresa, uma recuperação eficiente utilizando essa metodologia de backup? O backup do AD ele tem que ser incluído um agente para o AD. Assim como você não costuma restaurar uma máquina virtual com um banco de dados inteiro dentro dela, você dá preferência para fazer o backup a nível de banco daquele servidor de banco, por exemplo. O AD é a mesma coisa. Eu sempre recomendado instalar um agente para AD, por exemplo, que muitas ferramentas de backup possuem, e você faz backup do AD em si, dos metadados do AD que te permitem restaurar o AD de uma forma graciosa, que leve em consideração os requisitos de AD para fazer esse tipo de restauração, sem ter que causar um cenário no qual você restaura um AD que não é condizente com a infraestrutura existente. Tá? E você vai ter que fazer processos para trazer aquele AD que você acabou de restaurar condizentes com a infraestrutura. Ele pode não, do jeito que ele subir na restauração, ele pode não estar pronto para receber a réplica, ele não pode ser confiável, ele pode acabar sendo não confiável para os outros controladores de domínio como um membro da infraestrutura de replicação, e você pode restaurar e acabar não replicando, se você não usar uma ferramenta que seja capaz de fazer essa restauração de forma graciosa, tá? Como, por exemplo, simplesmente exportar uma máquina virtual com um AD e importar ela de volta em outro lugar. É a mesma máquina. Se você ainda ter o desprazer de ter essa outra máquina ligada, você exportou uma máquina de uma máquina A. Você basicamente criou uma cópia exata da máquina A. Se você importar a máquina A com a outra máquina A, que foi a origem, ligada, você vai ter um conflito de controladores de domínio na tua rede e vai causar problemas de replicação e outros problemas de login de usuário, pode até conflitos de DNS, todo
um trabalho em cima disso, tá? Sempre recomendamos usar ferramentas de backup que sejam certificadas para fazer backup de AD, para fazer restauração de AD. Até uma interessante aqui, Fabrício, notar, o Leodir, ele faz a seguinte pergunta: quais são essas ferramentas que nós estamos comentando, né? Aí, eu sei que não é o tema central do nosso webinar, falar sobre backup, né? Mas a gente poderia dar uma palhinha rápida aqui sobre as ferramentas, por exemplo, que são, que nós da Domo Soluções temos a expertise e atuamos no mercado com relação a essa questão de backup. Fabrício, você pode dar uma palhinha sobre isso? Claro, a Domo Soluções trabalha hoje com 2 ferramentas de backup que são capazes de trabalhar com backup e restauração de AD, que são as ferramentas o Veritas Backup Exec, que é a ferramenta para pequenas e médias empresas, e o Veritas Net Backup, que permite fazer backup de basicamente muita coisa, incluindo AD, e para grandes empresas que possuem Unix e todo esse tipo de software. Tá? Outras ferramentas, eu acredito que o HP Data Protector também seja capaz de fazer backup a nível de AD, então eu acredito que o Vinha, eu não sei dizer mais ou menos porque não tenho essa expertise, mas de certeza que eu posso dizer para vocês que o Backup Exec e Net Backup é capaz de fazer backup condizente de bases de dados do AD. Certo. Até é interessante notar, a gente teve recentemente, há 2 semanas atrás, tivemos um webinar falando sobre backup, sobre net backup, e até está no nosso canal do YouTube. Se você quiser dar uma olhada lá, Leodir, lá no nosso canal, então você pode verificar lá sobre net backup, tá? Muita coisa que se aplica ao net backup se aplica também ao Veritas Backup Exec, tá? E vocês ficam aí à disposição se precisarem de apoio para conhecer essas ferramentas, são ferramentas robustas de backup, e vocês também têm aí a disponibilidade, aí o time da Domo Soluções para a gente poder conversar e trocar alguma ideia sobre isso. Tudo bem? Então, beleza, então. Valeu, Leodir. Então, Fabrício, pode prosseguir, então, que a dúvida aqui dele já está endereçada já. Show de bola. Então, passando aqui a parte de outros problemas, né, que a gente pode ter, são problemas que, os primeiros passos, né? Acabei de fazer uma promoção de controle de domínio, ele ainda não fez a réplica completa, e ele não consegue, o pessoal ainda não consegue, sabe da existência dele, mas não consegue replicar porque ele está desligado ou porque ele ainda não terminou a réplica inicial. Então isso são problemas que você pode aguardar, se você estiver montando um controlador de domínio novo, você acabou de criar e ele está dando problema de réplica, calma, vamos terminar primeiro a promoção do novo, depois a gente vê se os problemas continuam, por exemplo. E aí, se esses passos não resolverem os problemas, você viu que e tudo isso está ok, então você vai passar para as opções de conexão de rede instável, você vai ter problemas, verificar os seus problemas de DNS, se você consegue resolver os controles de domínio, se você consegue resolver os problemas de autenticação, então tudo isso você tem que verificar. Então, outra coisa, questões relacionadas à performance dos controladores de domínio, você precisa verificar se, por exemplo, ele está muito lento, se tem um disco que está cheio, por exemplo, se encher o disco, o controlador de domínio já não consegue mais criar novas atualizações dentro da base, portanto não vai funcionar a réplica. Se a performance dele está sobrecarregado, ele não consegue aplicar as atualizações num tempo hábil até fechar o tempo de replicação, até dar o timeout da réplica, você vai ter problemas de replicação. O interessante é que de performance ele pode acabar sendo uma configuração, um estado intermitente, às vezes ele aplica, às vezes ele replica, às vezes ele não replica, porque quando ele consegue fazer uma replicação, ele pode estar ok ou pode não estar. Depende muito da performance do controle de domínio. Ou até mesmo de bloqueios de acesso à internet. Por exemplo, se você tem uma infraestrutura entre um controle de domínio num site A e num site B, e você bloqueia o acesso à internet em um determinado horário, pode ser que você vai ter falhas de réplica durante aquele período, porque o DC não está conseguindo acessar o DC parceiro de réplica, e só vai conseguir em determinado horário. Você vai ter um problema de réplica até um determinado horário, vai fazer uma réplica, pode ser uma réplica grande, ele pode ter problemas de aplicar, caso seja o cenário, e aí ele pode aplicar ou não, e você pode ter ou não uma réplica, vamos dizer, inconsistente em determinados horários, tá? Então isso é importante ser observado. Perfeito? Então aqui a gente tem algumas ferramentas de apoio. Tá? Aqui tem até um fluxogramazinho interessante que eu consegui no TechNet, que ele basicamente começa a fazer o troubleshoot de... Isso aqui não serve só para réplica, serve para a saúde do controlador de domínio
em geral, então vocês podem estar usando. O vídeo eu acho que vai estar no canal, né, Renan? Isso, Tá. isso mesmo, nós vamos disponibilizar isso no nosso canal no YouTube, né? Assim que a gente finalizar, ainda hoje a gente deve estar postando isso, então fiquem tranquilos se vocês não conseguirem anotar ou não conseguirem tirar um print das telas, tá? A gente vai postar esse vídeo no nosso YouTube assim que possível. Então, pessoal, aí aqui a gente tem algumas ferramentas mais usadas. O RapAdmin/showRepli é uma ferramenta embutida já dentro do controlador do domínio, uma ferramenta de linha de comando, que permite você verificar a replicação de cada uma das partições do AD. Você ainda pode exportar esse resultado em formato CSV. O Event Viewer vai mostrar tudo o que vocês precisam saber sobre o que está acontecendo, falhas de réplica, falhas de problema de DNS. Então, isso tudo você pode visualizar no Event Viewer. Os nodes lá no Event Viewer, lá em Microsoft Product, se não me engano, que eu recomendo dar uma olhada quando você for tratar de réplica, é o DFS Replication, o File Replication Service e o DNS Service, incluindo o Directory Services, que trata a parte toda do AD, um trata a parte de DNS, outro trata a parte de replicação DFS ou FRS, dependendo da infraestrutura. Beleza? RapAdmin 5 servidor de destino, domínio DE, ali tem esses parâmetros, tá, pessoal? São outros parâmetros que você pode iniciar. Esse terceiro comando ali, por exemplo, ele é capaz de iniciar uma réplica imediata para um determinado controlador de destino do domínio, de forma que seja toda a réplica de todas as partições, tá? Por padrão, o RapAdmin/syncAll, ele só vai iniciar uma réplica da partição configuration. Do jeito que a gente configurou aqui, vocês podem verificar o comando melhor no TechNet também. Ele vai iniciar uma replicação de todas as partições. Pode ser que a partição de configuration esteja ok e você não vai saber se só rodar o RapAdmin/syncAll. Mas se você rodar um comando completo, vai permitir ver todas as partições e identificar mais fácil onde está o problema. O DCDiag é uma ferramenta de linha de comando que permite você fazer vários testes relacionados à saúde do AD, incluindo DNS, incluindo replicação. Então, é uma ferramenta bastante completa. Recomendo vocês darem uma olhada nas opções. Ele, por si próprio, não. Só rodar DCDiag não é suficiente. Existem parâmetros que precisam ser usados e vai depender do caso que vocês estiverem tratando, tá? E para facilitar um pouco o nosso trabalho, a Microsoft disponibilizou uma ferramenta chamada Active Directory Replication Status Tool, que é uma ferramenta de interface gráfica que roda a maioria desses testes que vocês teriam que fazer na mão, no CMD, por baixo durante o teste e vai te mostrar uma visualização fácil de ver os eventos, os códigos de evento com problema, e vai ainda né, após mostrar isso, te permitir abrir artigos do TechNet que apoiam na resolução desse tipo de problema. Isso tudo na janelinha do Active Directory Application Status Tool. É muito legal, recomendo bastante dar uma olhada. O download é gratuito, vocês podem procurar no Google lá da vida, no Bing de preferência. Mas aí vocês podem buscar essa ferramenta que vai auxiliar bastante, tá? E também a Microsoft também disponibilizou nesse link aqui que você. Eu não sei se a gente consegue mandar para eles, Renan, mandar um broadcast desse link aqui, ou se eles conseguem. Conseguimos sim, a gente é possível, depois eu pego a apresentação, eu vou encaminhar para vocês, pessoal, depois a pesquisa de satisfação e junto eu encaminho esse link aí para o pessoal poder ter esse acesso também, sem problema. Esse link vai direcionar vocês a um ambiente de laboratório só sobre troubleshoot de problemas de réplica. Infelizmente, ele só está disponível em inglês, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem afinidade, se virarem bem com a língua, dá para fazer um trabalho show de bola usando esse laboratório. Ele possui um PDF fazendo um guia te guiando no troubleshoot, explicando. Então, recomendo bastante dar uma olhada quando o Renan passar isso para vocês, tá, pessoal? Então, essa minha parte aqui do webcast, do webinar está feita. Eu vou passar a palavra agora para o Renan. Beleza. Ele vai passar umas informações show de bola para vocês aí, pessoal. Obrigado.
Vamos lá. Pergunta aqui do Thiago, tá? O Thiago fez uma pergunta capciosa aqui, que eu acho que deve ser um problema de muita gente que tem controlador de domínio virtualizado, que é uma realidade, né? Se eu fizer snapshot da VM para atualizar o Windows que possui o Active Directory, reiniciar a VM, der algum problema e eu restaurar esse snapshot, já ocorre o problema de replicação? Até eu gostaria que você comentasse um pouquinho referente à questão do, se for possível, se houve alguma melhoria em questão, principalmente do Hyper-V, se o Hyper-V trouxe alguma melhoria ali referente a essa questão da recuperação de snapshot de máquina virtual. Então, essa questão é bem interessante. Suponhando o cenário que você tenha um controle de domínio ativo, ele já está trabalhando eficientemente, já está respondendo réplica, já está criando usuário, perfeito, está em operação. E você criou um snapshot para fazer uma atualização de Windows. Você pode até criar o snapshot, mas você não pode aplicar ele. Você simplesmente criou ele para nada, vamos dizer assim. Porque a partir do momento que você aplicar o snapshot, aquela máquina vai voltar no tempo, vamos dizer assim, para o tempo onde ela estava considerável estável, só que os outros controladores de domínio vão estar em outro estado de replicação que vai ser diferente da máquina que você aplicou o snapshot, que você reverteu o snapshot. Então isso vai gerar um problema de DSA rollback, ou DSN rollback, uma dessas siglas, e irá causar problemas sérios de aplicação, certo? E a gente teve um caso, para vocês terem uma ideia de quão grave que é esse tipo de ação, a Microsoft ela considera que o domínio fique completamente inviável. Eles simplesmente dizem não tem como resolver. É um negócio bem sério. A gente fez quando acontece esse tipo de problema, a gente até conversa com o cliente e fala, segundo a Microsoft, isso aqui já morreu. Pode matar o servidor. A gente já fez casos, a gente conseguiu, vamos dizer assim, melhorar um pouco o estado, mas o domínio nunca mais fica 100% mesmo. Sempre às vezes aparece alguma coisinha e isso tudo é um probleminha pontual e é esporádico, porque parece que a ferramenta ela entra num estado instável, tá, pessoal? Então, snapshot de máquina virtual que não for preparado para isso, por que eu digo preparado? Porque sim, no 2016 em diante, 2012 eu acho que já tinha alguma coisa no 2012 R2, 2016 já tem também, você pode preparar uma máquina para isso. Você pode fazer algumas formas de preparar a máquina que inclui várias tarefas que precisam ser realizadas para que aquela máquina possa ser ou clonada, que é que foi o que a Microsoft trouxe de melhoria, que você pode clonar computadores de domínio, ou até preparar ele para fazer um snapshot, mas a máquina virtual tem que estar rodando em uma versão suportada do Hyper-V para isso. VMware já não é o caso. Certo? O próprio Hyper-V, suportado para o AD, consegue ajustar o rollback ou como a opção que, no caso, ficaria incorreta no momento do snapshot. Tá? Então isso tem que ser estudado, analisado previamente antes de você abordar esse tipo de configuração no seu ambiente. Tá? Perfeito, então, Fabrício, obrigado. Já vou agradecendo então aqui, Fabrício, por você ter aceitado o nosso convite, né? Tem ainda tempo para mais uma perguntinha aqui, Fernando. Beleza, pergunta, se o AD não for réplica, ele for único, ou seja, um único controlador de domínio no ambiente, tem esse problema com o snapshot também? Não teria, porque não teria o problema de réplica, porém, ele ainda assim é uma operação não recomendada pela Microsoft. A recomendação é você fazer backup do seu ambiente, né, a nível de AD. Caso dê um problema, você restaure o AD de forma graciosa, né, que é a forma correta, né, sem usar um snapshot que não está, vamos dizer assim, não está ciente da existência de um AD dentro daquela máquina virtual. Tá? Então isso apesar de não ter problema, a gente não ver um problema porque não existe réplica, ainda assim ele pode afetar a base de dados do AD e pode ter algum problema com as máquinas membros do AD. O usuário pode ter problemas para logar nela, porque o AD pode estar com uma informação incorreta, pode estar com uma senha, talvez a senha dele expirou e no AD a senha dele está ok, pode ter um problema com tokens do Kerberos, então isso tem que ser levado em consideração e tem que cuidar bastante. Recomendo sempre usar backup
sempre usar backups preparados para AD. Fora que também um controlador de domínio único também, né, Fabrício, também gera um risco considerável para o ambiente, né? Exatamente. A ideia é sempre ter pelo menos mais um controle de domínio para que você tenha alta disponibilidade. Se o seu controle de domínio único desligado, tem um problema de hardware, precisa fazer manutenção, alguma coisa, pessoal quem já tem, vamos dizer assim, se o pessoal tem as credenciais cacheadas na máquina, vão conseguir logar. Mas se não tiver, ninguém mais vai conseguir logar na rede. Ou talvez se você tem um controle de domínio, ele provavelmente vai ser seu único servidor DNS, o pessoal não vai estar conseguindo responder, não vai estar conseguindo resolver nomes. Dependendo da infraestrutura, o pessoal pode não conseguir mais navegar na internet ou alguma coisa nesse sentido.